Mateus capítulo 13, meus irmãos, vamos meditar no livro sagrado, Mateus capítulo 13, glória a Deus. Os irmãos que estão do outro lado, os irmãos que estão pela internet, que as ricas bênçãos caiam sobre a sua vida, e você que está do outro lado, nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Como é que você pode fazer? Você compartilha essa live e você estará também sendo um pregador do Evangelho. Faça isso e Deus vai lhe recompensar. A Bíblia diz que conformosos são os pés dos que anunciam o que, irmãos? As boas novas. Faça isso. Onde você estiver aí no trabalho, na sua casa, compartilha aí. É só digitar lá, clicar, compartilhar, e você será abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando do livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Já é a segunda quarta que nós estamos abordando esse assunto de suma importância da igreja que deseja alcançar a vida eterna. Eu preciso entender uma coisa: há 3 grupos no rebanho do Senhor. Quantos grupos, irmãos? 3. Guardem isso. Falei quarta-feira, só recapitulando, os irmãos que não acompanharam, os irmãos que não vieram. Há 3 grupos de pessoas no rebanho do Senhor. Isso em todo o rebanho. Não tem igreja perfeita. Você que está aí do outro lado, ou os irmãos que estão aqui, se souber de uma igreja perfeita, passe o endereço que eu vou congregar lá. Se você souber de um pastor, um líder perfeito, me passe o endereço que eu vou congregar lá também. E eu preciso entender que há 3 grupos: os que trabalham, os que não trabalham e os que dão trabalho. Os que trabalham, os que não trabalham e os que dão trabalho. Está tudo no rebanho do Senhor. Eu preciso me atentar a isso. Eles fazem parte também. Eles estão juntos, mas não estão envolvidos. Qual é a diferença, pastor, de estar junto, mas não está envolvido? Ele está no meio, mas não se envolve, não participa, não trabalha. Ele está junto, mas não está envolvido. Quando eu estou envolvido, eu abraço aquela causa. Quando eu estou envolvido, é aquela pessoa que diz: conta comigo. Quando eu estou envolvido, é aquela pessoa que diz: eis-me aqui. Quando eu estou envolvido, eu estou no campo de batalha. Amém, meus irmãos? E tem aqueles que não trabalham, não é? E os que dão trabalho. Mas enfim, baseado naquilo que nós falamos agora, aqui está uma parábola que Jesus conta. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, vamos ler junto, irmãos? 1, 2, 3. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Meus irmãos sabem, meus irmãos, que parábola, Jesus ele usou muito parábola, ou seja, uma comparação. Ele ilustrava com parábolas até para as pessoas compreender melhor. Então Jesus usou muito isso, parábola, a parábola.
uma comparação para facilitar a comunicação naquilo que Jesus queria propor, naquilo que Jesus queria passar para o povo. E Jesus agora, ele traz essa parábola do homem que semeou. Esse homem, ele pegou ali uma semente, a Bíblia diz a boa semente, né? E semeou no campo. E é interessante, meus irmãos, que nós somos chamados, nós como igreja, nós somos chamados para semear a boa semente. Amém, meus irmãos? Eu, você e eu, nós, a igreja do Senhor, você que está aí do outro lado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós agora vamos semear a boa semente. Aleluia. Fomos chamados para isso. Pastor, o que é semear a boa semente? É fazer o bem. O que é semear a boa semente? É você ajudar o próximo. É você estender as mãos. Por exemplo, muitos irmãos aqui estavam no Egito. Muitos irmãos aqui estavam na bebida, no álcool, na prostituição. Muitos irmãos aqui não conheciam a palavra de Deus, não conheciam o que era esse novo nascimento, mas alguém semeou o que, irmão? A boa semente lá no coração. Esse campo aqui, que fala aqui nessa parábola, o campo representa o mundo que vivemos, é o campo. Nós precisamos semear essa boa semente no campo, não é? Então alguém semeou a boa semente, e essa semente, ela foi germinando, ela foi sendo trabalhada pelo Espírito Santo, e agora você está na presença do Senhor por conta de uma semente, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma semente, irmãos. A palavra de Deus, você semeia, você prega a palavra e deixa lá, porque agora vai entrar a terceira pessoa da Trindade. Quem é a terceira pessoa da Trindade, irmãos? Jesus, o Espírito Santo, irmãos, é a terceira pessoa. Ele agora vai entrar em ação para que aquela semente ela possa germinar, ela possa crescer, e ela sendo germinada e crescida, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, e ela estará agora no caminho que conduz à vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, nós, quando falamos de Jesus, nós lançamos a semente, não é? E é interessante que quando falamos em semente, a boa semente, meus irmãos, o texto fala que dormindo os homens, veio quem, irmãos? Verso 25, veio quem, irmão? Veio o inimigo. Diga comigo, inimigo, irmãos. Inimigo. Veio o inimigo, porque o inimigo, falei aqui quarta-feira, ele vem para desfazer aquilo que Deus faz. O inimigo, ele trabalha contrário à vontade de Deus. O inimigo trabalha na contramão da vontade de Deus. Deus quer levantar, o inimigo quer derrubar. Deus quer construir, o inimigo quer destruir. Deus quer unir, juntar. O diabo quer o quê, irmão? Separar. Deus quer, irmãos, que todos venham ao conhecimento e conheçam o caminho, a verdade e a vida, mas o inimigo vem para cegar os olhos de muitos para não enxergar o caminho. Então eu preciso entender, irmãos, que dormindo
os homens. Falamos aqui desse dormir. Nós, como igreja, nós precisamos estar sempre atentos, acordados, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas. Falamos aqui quarta-feira passada, ele trabalha 24 horas. Porque o inimigo não quer a boa semente. O inimigo não. O inimigo quer semear a má semente. O inimigo, ele quer semear, meus irmãos, contenda, divisão. O inimigo quer semear fofocas, não é? O inimigo quer semear facções entre o rebanho, não é? Ele quer, a semente de Satanás é essa, é a semente maligna, não é? É a semente do mal, é a semente, meus irmãos, da discórdia. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. É a semente. Então Satanás, irmãos, ele anda em derredor com a semente, uma semente não boa, uma semente má. Ele procura um terreno para semear, né? E nós precisamos ficar atentos, porque ele vai semear quando a gente dorme espiritualmente. Ele quer pegar o crente na fraqueza, né? Então eu preciso ficar atento. É como uma roça. Os irmãos aqui, se eu errar naquilo que eu vou falar, os irmãos me corrijam. Quando você vai plantar, irmãos, os irmãos me ajudem se possível, se tiver alguma observação. Quando você vai preparar uma roça, pelo menos lá no Nordeste, é assim: você compra uma terra, você vai plantar. Normalmente já se pensa, vamos colocar uma cerca, amém, irmãos? Uma cerca em volta desse terreno, não é? O Vanderlei, se puder me ajudar em alguma ilustração aí, em alguma observação. Então você vai cercar o terreno, né? E outras pessoas, propriedades grandes, coloca lá o que? Um caseiro, alguém para dormir lá, para ficar de olho nessa fazenda, não é? Ficar de olho na plantação, não é? E quando se tem uma plantação de alguma fruta que já está na fase da colheita, normalmente as pessoas pulam a cerca quando não tem o que? Não tem ninguém lá observando. Normalmente à noite, não é verdade? Não sei se alguém aqui na época que não era crente entrava em roça de outros, né? Então você entrava e quando não tinha ninguém, né? Eu vou entrar naquela roça, pegar uns espigas de milho, já puxando para a noite, porque à noite, meus irmãos, está escuro. Então a visibilidade das pessoas já é mais fraca, porque é à noite. Você à noite se escondendo debaixo de plantações, dificilmente você vai ser visto, não é? De dia não. Quando falamos à noite, lembrando de Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos, conhecedor da lei, mestre, não é? Conhecidíssimo, mas Nicodemos ficou meio que preocupado. Eu vou falar com Jesus, o que vão pensar de mim, os meus discípulos? Mas um homem letrado, um homem conhecedor da lei, procurando Jesus. Então Nicodemos foi procurar Jesus à noite, para não ser visto, né? À noite. E quando falamos em noite, meus irmãos, a noite fala de dormir, né? Normalmente a noite é feita para dormir, não é? Quando você vai descansar, é à noite. Então você vai descansar o corpo, geralmente à noite, né? E no campo espiritual, Satanás, ele quer pegar o crente quando ele está dormindo. Mas não é esse dormir físico, é o dormir espiritual. Por exemplo, muita gente não tem mais o interesse
com as coisas de Deus. É um sinal que a sonolência está chegando, não é? Muita gente não tem mais alegria de estar na casa do Senhor, salvo os doentes e os que estão trabalhando e os que estão estudando, não é? Então, muita gente, temos visto isso, que Deus nos guarda, estão sonolento, porque você não dorme de uma vez. Ninguém deita e já dorme, não. Ele começa lá no Nordeste fala pescar. Ele começa a pescar. Ele começa a cochilar. E esse cochilo pode ser fatal, porque você pode cair. Eu já vi dentro de uma igreja um irmão cochilou tanto que ele bateu a cabeça no banco. Eu já vi isso com os meus olhos. Ele cochilou e bateu a cabeça no banco, né? E cochilo, né? Cansaço físico, estou falando. Teve uma situação aqui em São Paulo há muitos anos atrás. Eu era solteiro ainda. Um irmão da igreja morreu, dormiu no ônibus coletivo. E os irmãos sabem que o ônibus coletivo tem um motorista e tem aquela parte de trás do motorista, que na época, eu não sei se hoje ainda é assim, tem aquela divisória atrás do motorista. Então aquilo lá é uma espécie de um vidro na época, uma placa, enfim. E esse irmão estava na primeira banca, por trás do motorista. E o motorista deu uma freada brusca e esse irmão bateu a cabeça com muita força nessa parte dessa placa. E passou-se uns dias no hospital e veio a óbito. Dormiu no coletivo e bateu a cabeça, não é? Isso, sono físico. Mas o inimigo, irmãos, ele observa o crente. Ele fica observando. Nós somos observados. Ele fica observando. Quando o crente não ora mais, ele já começa a olhar mais para aquele crente. Quando o crente não ora mais, não lê a Bíblia, o inimigo já fica atento. Opa, aquele cristão está o quê, irmão? Dormindo, está sonolento, né? Aquela pessoa que não participa dos trabalhos da igreja, não está envolvido, Satanás já fica de olho dele. Opa, eu preciso semear o joio. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Veja que o texto fala que a boa semente ele semeou, mas dormindo os homens. O inimigo não vai, irmão, lançar a semente do joio quem está acordado espiritualmente, quem está ligado. É aquele crente, meus irmãos, que está atento. É aquele crente que está aceso, a chama do Espírito Santo arde no coração desse crente. Satanás tem medo dele. Satanás não consegue semear a semente, o joio. Um crente que ora, que busca Deus, que lê a Bíblia, que está aceso, a chama está queimando. Satanás corre dele, porque o crente está cheio da presença do Espírito Santo. Satanás, irmão, para lançar a semente, o joio, ele não tem medo, irmão, de um crente que fala bem, que se expressa bem, que tem uma oratória, que tem um conhecimento bíblico. Satanás tem medo de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Então, dormindo, guarde bem essa palavra, dormindo os homens. Meus irmãos, amigos internautas, nós estamos vivendo tempo de sonolência no meio do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus está passando por uma fase, está passando por um momento que nós como igreja, nós como líderes, precisamos vigiar. Está atento.
Não podemos, meus irmãos, quando eu falo não podemos, eu também, não podemos dar brechas, porque senão Satanás vai lá e coloca o joio. Ele quer colocar o joio no rebanho, ele quer colocar o joio no meio da família, ele quer colocar o joio no casamento, ele quer colocar joio no meio dos obreiros, ele quer colocar joio nos departamentos, mas aqui no Caju ele perde a viagem, porque a igreja aqui no Caju está firmado na palavra de Deus, e se tiver joio, Jesus liberta, quebranta e transforma em trigo para morar no céu naquele grande dia. Olha para o seu irmão aí, vê se ele está acordado, diga assim: você é trigo, diga bem se ele é trigo. Glória a Deus. Aleluia. Satanás tem medo do trigo. Satanás tem medo do irmão que dobra o joelho. Irmão, se tem uma coisa que o diabo tem medo, irmãos, é um crente de joelho prostrado na presença do Senhor. Se você ora, continue orando. Continue buscando o Senhor. Se você ora, não deixe de orar. A Bíblia diz que nós não podemos desfalecer na oração. Aleluia. Mas dormindo, o que, irmão? Os homens. Dormindo os homens, ele veio. Observem, meus irmãos, que ele aproveitou o momento certo. O inimigo, falei aqui, volto a repetir, o inimigo não tem pressa. Ele vai agir na hora certa. Toda pessoa que está contente, que está alegre, Satanás quer colocar semente do joio para tirar sua alegria. Pastor, está tudo bem lá da minha casa, minha família está uma bênção, nós estamos em paz. Vigia, porque o diabo quer colocar semente do joio para entristecer você. Por que não lembrar? Os irmãos conhecem o texto, o nosso irmão José. A Bíblia diz que José, meus irmãos, teve um sonho, os irmãos conhecem o texto, e Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano na vida de José. E José, temente a Deus, irmão, sabe que foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa, foi vendido ali, foi parar na casa de Potifar. E os irmãos sabem que José estava caminhando debaixo da direção de Deus, e da casa de Potifar, Satanás usou a mulher de Potifar para ser a semente do joio. Trigo não, joio. José estava indo bem e foi até o final bem. Irmão, nós começamos bem e vamos terminar bem. Satanás não vai encontrar espaço para semear joio na igreja do Senhor aqui no Caju, no meio da sua casa, da sua família, no seu trabalho. Não tem espaço para Satanás colocar joio, porque nós somos trigo na presença do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão assim: diga vigia, diga vigia, diga vigia, diga vigia. Acorda ele, diga vigia. Se está tudo bem, vigia. Se está tudo bem, vem à igreja, vem à casa do Senhor, porque o inimigo está lhe observando. Se está tudo bem, família está bem, com saúde, alimentação, a despensa está cheia, venha buscar o Senhor. O inimigo está te observando. Porque ele aproveita quando os homens estão dormindo.
Então Jesus falou que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente. Aleluia. No campo. Então você tem um terreno, você cerca o terreno, bota arames, não é isso? Arames. E que mais, irmão? Aquelas tocos, como é que chama? Toco. Antigamente fazia até umas varas, não tinha cerca, fazia umas varas, né? Varas. Tem os tocos, né, meu Deus? É tocos. Morão. Né? Aqueles arames bem reforçados. Né? Cercar o terreno. Cercar fala de cuidar do terreno. Aleluia. Oração. Eu preciso cercar. Irmão, nós como igreja temos que estar cercados. A oração cerca o crente. Aleluia. Crente, irmão, que não ora, irmão, a porteira está aberta do terreno. Qualquer um passa por baixo dos arames. Você sabe que já teve alguns cursos no Nordeste que a gente teve que atravessar para o outro lado, mas terreno de irmãos de igreja, viu, irmãos? Nós não entramos no terreno, invadindo terreno, não. Irmão de igreja. Olha, irmão, vocês têm que atravessar, mas pode passar por baixo desse arame aqui, pode passar por baixo desse arame. Se você não souber passar por baixo do arame, você se arranha todinho. Você se corta todinho. Você se enrosca todinho. Se o arame estiver folgado, aquele arame que você levanta com a mão, passa até um boi. É porque a cerca está mal feita. Qualquer um levanta e passa. Aí passa as crianças para roubar laranja, para roubar banana, porque a cerca está toda desmantelada. Você levanta com a mão, passou, passa a família toda debaixo do arame. Ninguém se machuca. Está folgado os arames. A cerca está folgada. Crente, irmão, que está em oração. Escuta isso aqui. Prepara o glória, irmão Rui. Crente que está em oração. A cerca dele, espiritualmente, os arames, está tão apertado que quando o diabo chega, ele se queima no arame. Porque tem oração do crente buscando. Ele se queima. Ele chega perto do crente, ele tenta entrar na vida do crente, meus irmãos, ele não consegue, porque ali tem fogo, tem a presença de Deus. Salmo 39, 5. Salmos 139, versículo 5. Salmo 139, meus irmãos, e versículo 5. Coloca a irmã Heloísa. Hoje quem está na mídia é a irmã Heloísa. Quem pode dizer amém para a nossa irmã? Amém. Está na mídia hoje. Deus abençoe, irmã. 139, 5. Tu me cercaste por detrás e por diante. Puseste sobre mim a tua mão. Oh, irmão, coisa boa quando o crente está cercado, irmão. O crente cercado, irmão, o diabo não consegue botar o joio. O joio, porque está cercado. Ele está protegido por você. Ele está protegido, irmão Arnete. Irmãos, nós como igreja, nós estamos protegidos por trás e pela frente, e a mão de Jesus em cima de nós. Eu vou repetir porque o irmão Toninho deu glória. Nós estamos cercados por trás, pela frente, e a mão dele por cima. O diabo não toca na gente. Aleluia! Crente que ora, ele está protegido na frente, atrás e por cima também. Diga para você, irmão, assim: Deus quer te cercar. Diga: Deus quer. Não pega nele, irmão. Deus quer te cercar. Agora você tem que orar. Diga para mim, Eliab, você tem que orar. Se você não ora, irmão, não tem cerca. Pastor, eu durmo muito. Pois aí, quando você dorme muito, a cerca vai ficando frouxa. A cerca fica frouxa.
Pastor, estou muito cansado. É um cansaço que não passa. Pastor, estou cansado. Faz 20 anos que você está dizendo, estou cansado. É isso que o diabo quer. Eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Mas faz 50 anos que você fala isso. Você que está pela internet, tem 50 anos que você fala que está cansado e não vai para a igreja. Esse cansaço não é normal. Todo mundo está cansado. É aí que o diabo ele age. Opa, é o cansaço. Sim, podemos cansar o enfado do dia a dia. Sim, podemos. Mas eu preciso avaliar se esse cansaço físico não tem uma ligação com o espiritual e, consequentemente, o joio que o inimigo está colocando. E você não está percebendo. Porque o diabo não fica cansado. O diabo não se cansa. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele vai semear o joio aonde? É interessante porque ele vai semear o joio no meio do trigo. Por que ele não planta o trigo dele lá em outro terreno? Não, porque não interessa para ele o terreno. Ele quer o terreno do campo, ele quer o terreno da igreja, ele quer o terreno do rebanho do Senhor. Ele quer botar joio na vinha do Senhor, no meio. Percebe que o trigo, irmãos, ou melhor, o joio, ele não quer plantar nas beiradas. Por exemplo, aqui indo para Alegre tem uma plantação de algodão. Hoje eu passei lá, não no terreno, irmão, eu passei do lado. E está lá uma plantação de algodão. Se você pegar um joio e colocar na beira da estrada ali, bem perto da cerca, ali na beira, não vai comprometer aquela plantação lá, porque é uma rebanho ali, é bem grande. Você vai lá e pode comprometer, mas é muito pouquinho. Só os que estiverem na beira ali mesmo na beira acaba até morrendo ali. Mas se você colocar lá no meio, vai se espalhar pelos 4 cantos. O estrago é maior. Mas só tem uma coisa: quem está cercado com a cerca divina, prepara o glória, meus adores. Jesus está no meio. Onde estiver 2 ou 3, eu estarei do lado. Amém, irmãos? Não, amém não. Eu estarei no meio. Do lado não, ele tem que estar no meio. Aleluia. Ele tem que estar no meio da sua família. Ele tem que estar no meio do seu trabalho. Ele tem que estar no meio da igreja. Diga, meu irmão, ele não pode ficar lá fora da igreja. Ele tem que estar no meio. Jesus não pode ficar nos corredores. Ele tem que ficar no meio. E ele está aqui no meio nessa noite. Diga, meu irmão, ele está aqui no meio. Ele é o convidado especial no meio. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele tem que estar no meio. Os meus projetos, os meus planos, ele tem que estar no meio. Hoje ninguém chama ele para ficar no meio. Vai fazer alguma coisa, não fala com ele. E depois que faz dar errado, aí vai chamar ele. Jesus vem para o meio. Não era para ter chamado ele antes? Por que não chamou ele antes? Pastor, deu errado que eu pensei que ia dar certo. Por que deu errado? Você chamou Jesus para ficar no meio? É aquela moça. É aquele. Vou mexer com os jovens agora. Com os jovens. Vocês vão olhar para mim também. A mocinha conhece o rapaz. O rapazinho bonitinho. Conhece ele. Depois que a barriga está grande. Oh, não deu certo. Mas ele chamou para o Senhor Jesus ficar no meio. Oh, pastor, ora por mim, porque agora eu fiquei grávida. Eu fiquei grávido. Pô, você era grávida? Agora, pastor, agora deu errado. Não, mas deu errado porque você botou Jesus no meio.
Outros, até pessoas que conhecem a palavra, vai morar junto. Vai morar junto. Pastor, nós vamos tentar ver se dá certo. Com Jesus, irmão, não tem que tentar que vai dar certo. Jesus no meio, irmão, dá certo, irmão. Aleluia. E depois que a casa é cara, irmão, fica mais difícil. Aí vem os avós, sofrem muito os avós. Mas não chamou gente no meio. Eu quando eu estava gostando da Rodrigues, gostando dela, e olhava para ela na igreja, e quando olhava para ela, ela tirava os olhos. Coisa de mulher, isso é coisa de moça. E eu olhava para ela e fazia assim. Mas eu não dava importância ela olhar para mim. Não. Eu só queria saber se Jesus estava no meio. Jesus, eu estou gostando daquela moça lá. Eu quero fazer uma pergunta ao Senhor. Jesus está no meio? O que você está pedindo aí, você que está na internet, você que está aqui na igreja, o desejo do seu coração, Jesus está no meio? Porque se não estiver no meio, vai dar semente o joio pode estar no meio, aí vai dar errado. E eu disse para ela: ó, irmã, eu estou gostando de você, só que eu não sou milionário, não sou rico não. Aceite se quiser, mas só tem uma coisa: se Jesus estiver no meio, vai dar certo. Glória. E Jesus no meio, já tem 17 anos que nós estamos juntos. Glória a Deus. Só o Zé levantou a mão dele, olha. Aleluia. 17 anos. Glória. Aí nós conversando. Depois, um ano e meio. Rodrigues, essa casa está muito deserta. Tem que ter alguma criança aqui para fazer barulho nessa casa aqui. Só está eu e você. Nós dois olhando para o outro. Vai sentar na mesa, aquele silêncio. Não precisa de uma criança para correr aqui. E eu disse a ela: nós vamos perguntar a Jesus se ele está no meio. Lá no Nordeste, naquela rua subindo, uma casa do lado direito, uma subidinha, do lado direito, uma casa verde. Os irmãos do Pernambuco que estiver na live aí sabem o que eu estou falando. 3 da madrugada, um sofá na sala, ela roncando e eu de joelho. Falei: Jesus, nós estamos com um projeto aqui. O senhor está no meio? Jesus, a gente está pensando em ter uma criança. 3 da madrugada. E fomos orando. De repente, o Rodrigo começa a ter enjoo. Estou sem vontade de comer. A comida está amarga. E eu pensando: já sei o que é isso aí. Sentindo tontura. Eu falei: já sei o que é isso aí. É a criança. Fui fazer um exame, eu e ela. Fui levar ela para fazer um exame. Eu não, ela. Fui fazer o teste lá. O Iveson, não é isso? É Iveson. Está aqui em São Paulo agora. De vez em quando eu vejo a página no Facebook. E ele fez o teste lá. Aí ele falou para ele: parabéns, vocês vão ser. Como é que ele falou? Vocês vão ser pais. É isso? Agora volta para a oração de novo. Agora que tem que orar. Dobrou o joelho novamente no mesmo lugar para Jesus. Se for da tua vontade, conceda para nós
um varão para me ajudar a fazer a tua obra na terra. Oh, aleluia. Mas o que o Senhor quiser entregar para nós, seja feita a tua vontade. Mas eu queria, Senhor, um homem para trabalhar na igreja, ficar na porta do porteiro da igreja, ficar na lateral da igreja, me ajudar a evangelizar, pegar o carro, o microfone, a caixa de som, um carro e sair pela cidade divulgando a palavra do Senhor. E o tempo se passou e Deus concedeu o desejo do nosso coração, porque Ele estava no meio. E aqui está esse rapaz aqui. Glória a Deus. O que eu falei, ele viu muito isso lá, filho. A gente com uma caixa de som, um porta-mala, ele num carro, e eu com o microfone dentro do carro, a caixa de som, o porta-mala aberto, e eu falando de Jesus pela cidade, e ele junto dentro do carro. Oh, aleluia. E para a glória do Eterno, a glória dele, de Jesus, a alegria nossa. Hoje está tocando no conjunto de louvor da igreja. Glória a Deus. Qual é o segredo? Jesus no meio. Aleluia. Então Satanás, ele semeou o joio no meio. E interessante, irmã Luísa, e aqui termino, já fechei a Bíblia já. Ele semeou o joio e se retirou. Ele é trigueiro, irmão. Ele bota o joio e se esconde. Ele quer ver somente o barulho, o tumulto. Satanás faz isso. Ó, tu vai falar do outro, tu fala mal do outro, tu fala que eu vou me esconder, eu vou me retirar. Aí é com vocês aí. Fala mal do Oséias. Vocês falam mal que eu vou só botar semente. Aí vocês que se viram, eu me retiro. Aí fica o irmão brigando com o Zé brigando com o irmão, os dois brigando. E o que está acontecendo? Por que toda essa briga toda? É porque foi plantado um joio. Mas quem foi que plantou? Poxa, já se retirou. Satanás. Posso ouvir amém, irmãos? Irmãos, tem muita coisa para falar, mas a hora não permite. Quarta-feira, se for da vontade do Senhor, estaremos aqui falando sobre o trigo. Tem muita mensagem aqui, muita coisa boa para nós aprender sobre o joio e o trigo. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Que Deus me ajude, ore por nós, para que Deus fale através da minha vida. Muito cuidado com o joio, porque o joio vai crescer junto com o trigo. Ele está no meio, ele está misturado. E às vezes até parece com o trigo. Parece muito bem, são muito parecidos. E o interessante, irmão Toninho, que o homem disse: olha, vamos separar o joio do trigo. Ou não? Não faça isso. Não faça isso. Isso aí não é com você, não. Eu vou separar naquele dia. Assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. Os bodes aqui é o joio. Pastor, tem bode no... Está na Bíblia, tá, irmão? Está na Bíblia. Fala de bode na Bíblia. Pastor, tem bode no meio do rebanho? Tem. É o joio. Vamos ler, irmãos? Só para nós terminar. Assim como o pastor, alguém lembra, irmão? Assim como o pastor aparta a ovelha dos bodes. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós terminamos, irmãos. É interessante porque nós precisamos ficar atento para não cair na cilada do joio. Mateus 25 e 33. E aqui nós terminamos, irmãos. 25 e 33. 32.
e todas as nações serão reunidas diante dele. Aqui é pobre, rico, amarelo, o que mais? Vermelho, gordo, magro, o que mais? Baixo, alto, milionário, pobre, escuro. Ah, não é escapar de ninguém. Bonito, feio. O que mais? Banguelo. Quem com dente, sem dente. Careca, com cabelo, sem cabelo. Nesse dia vai estar todo mundo lá. Presidente, reis. O que mais, irmão? Todos. Igreja, Assembleia, Deus é Amor, Quadrangular, Batista, Igreja A, Igreja B, Igreja C, vai estar tudo reunido naquele dia. Quem fez o bem, quem fez o mal, quem semeou joio no meio do trigo, vai estar tudo lá. Todas as nações, Caju, Leme, Araras, Pirassununga, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que é mais legal? Mato Grosso, São Paulo, Brasil, Estados Unidos, Nova York, que mais? Inglaterra, Austrália, Argentina, Peru, todas as nações vão estar reunidas diante dele. Aleluia. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A Bíblia está falando de bodes. 33. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes. Pastor, que palavra forte. Está na Bíblia. E os bodes à esquerda. O 34 nós terminar. Se você não dá glória a Deus quando terminar esse versículo, você é um joio. Se você não dá glória a Deus alto, você é um joio. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai. Prepara agora os versos. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fiquemos em pé, meus irmãos. Só quem é trigo fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado, irmão Luiz, presbítero da igreja, desde a fundação do mundo. Aleluia. O joio. Então a mulher de Potifar tentou botar o joio lá no meio do projeto de Deus. Só que José estava ligado. Essa mulher é joio. Quando você vê alguém querendo arrumar contenda, querendo arrumar confusão no meio do rebanho do Senhor, você já fica atento. Isso aqui é joio. Isso aqui é joio. Toda situação que tiver no rebanho que queira causar confusão e contenda, fica atento. É joio. Isso é joio. Mas nós estamos cercados. Por trás, adiante e a mão dele por cima. Glória a Deus. Presbítero Luiz, venha fazer essa oração, serve o Senhor. Agradecer. Também louvar a Deus pelos irmãos que estiveram pela internet. Deus abençoe a todos. E que Deus recompense. Deus recompense. E compartilha esse trabalho. E que sejamos trigo